Bom dia, bom dia, bom dia. A paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória e da graça, da bondade do nosso Pai, de amor, da sua fidelidade, do seu amor, do seu favor, da sua graça imerecida, de todo o seu zelo, de todo o seu cuidado, de todo o seu amor. Amém? Vamos orar e vamos agradecer porque o Senhor é bom. Vamos entregar cada segundo do nosso dia, cada segundo da nossa semana nas mãos daquele que tudo pode, que tudo resolve, que tudo, em todo tempo o Senhor é bom. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos transformado. Ele tem feito de nós mulheres e homens transformados, lavados, pessoas com o coração transformado dia após dia. Vamos pedir ao Senhor o coração de Cristo, um coração ensinável, que Ele possa nos moldar de acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Amém? Senhor Jesus, nós te amamos, Pai. Antes de tudo, Senhor, nós declaramos o nosso amor por Ti, Senhor. Ah, Senhor, como é bom saber que fomos alcançados, que fomos transformados, que fomos libertos de nós mesmos, Pai. Ah, Espírito Santo, como é bom saber que morremos para nós e vivemos para Cristo. Assim como Paulo, Senhor, nós declaramos que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Senhor. Ah, Senhor, que essa seja, Senhor, a nossa declaração todos os dias, Senhor, ao acordarmos. Essa declaração de recordarmos, Senhor, que não vivemos, ó Pai, mais o eu, mas é o Senhor quem vive em nós. É o Senhor quem nos guia, é o Senhor é quem nos leva aos caminhos que o Senhor deseja que passamos, Senhor. E ainda que alguns desses caminhos sejam tortuosos, sejam difíceis de passar, nós temos a certeza e a convicção de que o Senhor segura a nossa mão, de que o Senhor nos leva muitas vezes no seu colo, porque não temos forças para andar, Senhor. Ah, Jesus, como nós te amamos. Como nós te amamos, Senhor, como eu te amo, Jesus. Como eu te amo, Senhor. Me enche dessa graça, desse desejo de estar na tua presença dia após dia, Senhor. Fala comigo, Pai. Fala com cada um, Senhor. Que essa palavra chegue no coração, ali no cantinho, que só o Senhor sabe que precisa ser transformado, que precisa ser mudado. Que sejamos homens e mulheres, Pai, de coragem, mas não a nossa coragem humana, a coragem de Cristo sobre as nossas vidas. Sabemos que nos nossos braços, na nossa força, Senhor, nós nada podemos, mas sabemos que o Senhor tudo pode, que o Senhor tudo faz. Leva nossos pensamentos, sentimentos, emoções cativos a Cristo, Senhor. Nos dá, ó Jesus, o entendimento das verdades que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Peço a Ti, Senhor, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, que nós possamos ouvir a doce voz do nosso amado Espírito Santo. Fala conosco nesse dia. Leva cativo cada pensamento, sentimentos e emoções, ó Pai. Te peço, Jesus, acampa os seus anjos ao nosso redor. Nos livra, nos guarda, nos protege de todo mal, Senhor. Nós oramos porque sabemos que o Senhor ouve e o Senhor faz. Faz conosco, Pai, faz em nós. Envia-nos a tua provisão, envia-nos tudo aquilo que nós necessitamos, em medida recalcada, sacudida, transbordante, Senhor. É o que nós te pedimos nesta manhã, Senhor, é o que nós te pedimos neste momento. Mas acima de tudo, fala conosco. Usa-me, ó Deus, como instrumento, como ferramenta útil, ó Pai, para a tua obra. Que não seja o eu, mas que seja a tua vontade. Que a tua palavra, Senhor, cumpra o propósito. Acesse a cada coração. Eu declaro sobre cada vida a bênção, o favor e a graça do Senhor. Que toda a provisão do céu o Senhor já está encaminhando, o Senhor vai fazer muito além do que você imagina, muito além do que você pode imaginar, porque esse é o meu Deus. Ele é infinito em bondade, Ele é infinito em misericórdia. Nós cremos e nós te abençoamos, Senhor, porque nós te amamos acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, que Deus sobrenatural é a palavra que nós podemos usar para esse Deus que é tão fiel, que é tão bondoso, que é tão gracioso sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre as suas coisas. E nós vamos falar de um Deus, acima de tudo, um Deus transformador. E esse Deus que transforma o improvável em alguém provável, em alguém soberano e que muda totalmente o agir, o pensar, o falar e faz uma transformação tão poderosa, que através de mim e de você possam vir frutos valorosos. E essa pessoa a qual nós vamos estudar essa semana e nós vamos conhecer um pouquinho dessa mulher incrível, dessa mulher corajosa, dessa mulher determinada, mas acima de tudo,
disposta a mudar e ser transformada como vaso na mão do oleiro. O Senhor transformou a vida dela e assim faz com a minha e com a sua. Nós estamos falando de Raabe. Raabe é um personagem, é uma mulher de Deus. Não apenas temos personagens na Bíblia, nós temos homens e mulheres de Deus. A Bíblia não é um livro de histórias, é um livro de fatos que aconteceram, que serve para mudar a nossa vida e transformar o nosso caminhar na presença do Senhor. Desta forma, nós estamos falando de Raabe. Raabe, quem foi Raabe? A sua história aparece aqui em Juízes, capítulo 2, onde Josué vai entrar na cidade de Jericó, que tinha as muralhas muito fortes, muito bem estabelecidas, e que era muito difícil entrar em Jericó. O que Josué faz? Ele manda, assim como um dia ele foi espia, ele manda espias à terra de Jericó para verificar como que eles fariam, qual seria a estratégia que eles iriam usar. Mas ao chegar na terra de Jericó, eles entram na casa de Raabe, mas os generais, assim, os soldados, enfim, do reino ali, percebem que haviam israelitas. E esses israelitas entram na casa de Raabe. E Raabe esconde esses dois rapazes, que é Salmão e o outro eu não me recordo não, mas nós vamos continuar essa semana estudando, nós vamos lê-lo também. Então, ela esconde ele, ela guarda ele, colocando a sua vida em risco. Uma mulher de coragem, como nós falamos, uma mulher de coragem. E aí ela esconde eles e vem os general, vem, né, os soldados lá atrás desses israelitas, ela esconde e diz o seguinte, que eles foram embora, que eles atravessaram o portão da cidade e ela não sabia que eles eram israelitas e ainda deu a direção que eles possivelmente teriam ido enquanto eles estavam escondidos na parte de cima lá da casa dela, coberto com sacos de trigo que ela estava os guardando. E nós lemos isso em Josué capítulo 12. Mas além disso, ela era uma mulher que aprendeu a ter fé no Senhor. Quando ela ouviu falar que o Deus de Israel estava secando o Mar Vermelho para o seu povo passar, e os grandes feitos do Senhor, lembrando que um adendo muito importante na história de Raabe. Raabe, uma mulher improvável, totalmente improvável, ainda mais no contexto histórico. Quando nós avaliamos esse contexto histórico, ela fica mais improvável ainda, porque Raabe, ela era uma prostituta. Já era difícil ela estar nesse cenário como mulher, ainda mais sendo uma prostituta, a qual os judeus tinham a abominação. Então imagina só que de uma prostituta veio o nosso Salvador. Raabe faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Olha só como é lindo o que o Senhor faz. O Senhor torna alguém totalmente improvável, totalmente rejeitada pela sociedade, totalmente indigna, aquele improvável que você imagina na sua mente, alguém que você fala, é impossível, é esse que Jesus quer, é esse que Jesus vai transformar e vai mudar a vida dessa pessoa. E a Raabe, ao ouvir as histórias dos grandes feitos do Senhor, ela creu no seu coração, ela teve certeza e convicção da bondade desse Deus que abre o mar, que faz coisas extraordinárias com um pequeno povo que era escravo, que nem sabia usar armas, e mesmo assim o Senhor abriu o mar, e o Senhor é quem vencia suas guerras. Então aquele povo, ela fala no capítulo 2 que nós vamos ler, que eles estavam apavorados, eles estavam com medo dos grandes feitos do Senhor. E nós vamos encontrar isso, como eu disse, em Juízes capítulo 2, que diz da seguinte forma. Eu vou começar a partir do versículo 2, que diz o seguinte: a notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a terra. Raabe havia escondido os dois homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram por aqui, mas eu não sabia de onde eles eram. Foram embora para a cidade, da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Olha só. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinham posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho até que ia à parte rasa do Jordão. Então se podiam atravessar. Apesar que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu essa tarefa, disse ela. Estamos todos apavorados por causa
Todos os habitantes dessa terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem quando saíram do Egito. E sabemos que o fizeram a leste do Jordão, aos 2 reis amorreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Olha que lindo que vem agora. Olha que declaração preciosa para nossas vidas. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar. Depois de ouvir essas coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima do céu e debaixo da terra. Aleluia! Olha que fé, olha que mulher, olha que postura, olha que convicção que ela tem daquilo que o Senhor vinha fazendo, que nós tenhamos o mesmo coração de Raabe, de ter essa certeza, essa convicção de ver os grandes feitos que o Senhor tem feito, não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas que nos rodeiam, outras pessoas que nós vemos grandes testemunhos. E Raabe é essa mulher improvável. É essa mulher que ninguém valorizava, que era desprezada pela sociedade. Era essa mulher que ninguém queria conversar com ela. Imagina que ela não tinha nem amigas, afinal de contas ela era prostituta naquele tempo. Então ela era desprezada, ela era zombada, as pessoas tinham, de certa forma, vou usar um termo aqui bem chulo, mas eu acredito que seja até certo nojo da presença de Raabe, mas Deus gosta, Deus ama os improváveis que têm o coração disponível. O Senhor usa aquele que é totalmente improvável, mas acima de tudo é disponível. E essa disposição Raabe tinha. Raabe tinha o desejo de servir o Senhor. Raabe tinha o desejo de ser resgatada pelo Senhor. E da genealogia de Raabe vem o nosso amado, querido Salvador, Jesus Cristo. Olha que poderoso. E essa semana nós vamos estudar as qualidades. Nós vamos aprender muito com essa mulher que amou o Senhor acima de todas as coisas, acima da sua vida. Afinal de contas, ela corria o risco de ser morta por traição do reino. Afinal de contas, ela era de Jericó. Ela estava traindo o seu reino, mas ela estava ganhando a sua pedrinha preciosa na coroa do céu, porque ela reconheceu que não existe Deus maior do que o nosso Deus. Nós lemos essa linda declaração de fé de Raabe. Olha como é poderoso. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir essas coisas, pois o Senhor, seu Deus, é Deus supremo em cima dos céus e debaixo da terra. Glória a Deus por a vida da Raabe. Glória a Deus que sejamos mulher com essa mesma certeza, essa mesma convicção. Deus concede graça e transformação a quem a ele se volta. Mesmo com um passado difícil, mesmo com um passado improvável, mesmo com tantas coisas na vida de Raabe, o Senhor concede graça sobre a minha, sobre a sua vida. Ainda que tenhamos um passado bem duvidoso, ainda que tenhamos um passado bem nojento, ainda que tenhamos um passado bem sujo, só que a palavra do Senhor diz que Ele apaga o seu passado, Ele joga no mar do esquecimento e não se lembra mais. Se o Senhor não se lembra do meu e do seu pecado, por que nós vamos nos lembrar? Ou pior, por que vamos acusar uns aos outros? Fica com Jesus, fica com essa palavra e vamos aprender muito essa semana com essa mulher que teve a sua vida transformada, que teve a sua vida resgatada. Assim somos nós como Raabe, que o Senhor nos deu um coração disponível como Raabe para ser transformada, para ser resgatada, e que dos nossos frutos venham frutos valiosos e preciosos, como foi a vida de Raabe. Amém? Fica com Jesus, uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de graça na presença do nosso Pai de amor. Amém?